o que isso mede? Pela maior parte da história da humanidade, era literalmente impossível de responder essa pergunta. Nem mesmo Anders Celsius, que foi o criador da escala Celsius, conseguia dar uma resposta convincente do que exatamente era a temperatura. E isso porque até a metade do século XIX, temperaturas eram um conceito puramente empírico, ou seja, experimental. Tudo que nós sabíamos de temperatura eram conhecimentos obtidos através de experimentos, e isso inclui a própria escala de temperatura que nós usamos até hoje, os graus Celsius. Anders usou dois pontos de referência para criar a temperatura em graus Celsius: o ponto em que a água ferve e o ponto em que a água congela. Hoje nós pensamos em 100 graus Celsius como a temperatura de ebulição da água e 0 graus Celsius para a temperatura de solidificação, mas na época do Anders era o inverso. 100 graus Celsius era a temperatura mais fria, em que a água congelava, e 0 graus era a temperatura mais quente em que ela fervia. Em algum momento da história a gente inverteu essa convenção e começou a usar um número maior para representar a temperatura mais quente. E eu trago essa curiosidade histórica para deixar bem claro o quão arbitrárias são as nossas escalas de temperatura mais comuns. O verdadeiro significado físico por trás de uma temperatura em graus Celsius é simplesmente o quão longe ou quão perto de congelar ou evaporar a água tá. Viu? Não é complicado. Na época em que a escala surgiu, toda a temperatura em Celsius era referente à água e experimentos realizados com água. Mas isso se provou extremamente frustrante, especialmente conforme o conceito de temperatura foi ganhando mais importância durante a Revolução Industrial. Graças a experimentos muito simples, nós sabíamos que se dois objetos em temperaturas diferentes entram em contato, o objeto mais quente esfria e o mais frio esquenta, e eventualmente os dois vão alcançar a mesma temperatura, o famoso equilíbrio térmico. E nós também sabíamos que temperatura, especialmente as altas, eram úteis para mover coisas e realizar trabalho, basicamente criar motores.